Bom dia, gente. Todos estão bem? Vamos começar o estudo sistematizado da doutrina espírita, dando a vocês algumas orientações, né? Vamos fazer a apresentação. Vamos estudar o tomo 1, o tomo 2 e o tomo 3. Vamos agora passar para a introdução do Livro dos Espíritos. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, qual grande, ao poder de ser feito com utilidade, põe homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar este qualitativo aos que julgam priori, levianamente, sem tudo ter visto, o que não imprime o seu estudo a continuidade, a regularidade e o reconhecimento indispensáveis, o que caracteriza um estudo sério e a continuidade. Então a gente observa que a doutrina espírita kardecista, ela veio no intuito de ajudar toda uma população e homens sérios, íntegros, que estudaram com bastante discernimento, com bastante cautela, para trazer o conhecimento do mundo espiritual. Não devemos fazer julgamento sem conhecimento. A orientação sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita é ter cautela, conhecer, para depois do conhecimento lançar a sua, como podemos assim dizer, lançar o seu comentário. Não devemos fazer nenhum comentário sem conhecimento de causa. Primeiro, porque estudar a doutrina espírita? O que é o estudo sistematizado da doutrina espírita? Qual o objetivo? A quem se destina? Quanto tempo vai durar o curso? Qual a apostila a ser utilizada? Qual sua expectativa? A dinâmica do tempo e a história do sábio e do pássaro. Tudo isso nós iremos estudarmos dentro do nosso estudo sistematizado da doutrina, né? Por que estudar a doutrina espírita? Desde os primórdios do espiritismo, na fase de elaboração das obras básicas da codificação kardeciana, a espiritualidade superior vem alertando sobre a necessidade do amor e da instrução para a continuidade e expansão da doutrina espírita. Na atualidade, mais do que nunca, o conhecimento doutrinário e o exercício da caridade, sinônimo de trabalho, serviço e opção no bem, proporcionam maior segurança aos espíritos na conquista de degraus mais altos na caminhada evolutiva. Basicamente, o amor e instrução são recursos utilizados no processo de reforma íntima, constituindo-se na chave para a transformação moral. E interessante notar a interdependência que há entre eles. O amor, sem estudo, é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando
a acessão para Deus. Estudar sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar a presunções e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Do livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva. A gente vê tantas pessoas aí que são intelectuais, não é? Que têm um conhecimento de causa, mas não têm amor, não é? São vaidosos, não usam da simplicidade, não usam da benevolência, da afabilidade, da doçura. Então, tudo que nós fizermos, meus irmãos, temos que colocar primeiramente o amor, não é? O estudo sincero, o estudo claro, o estudo assíduo, buscando perseverar e passar para alguém tudo aquilo que a gente aprender. Não ficar só para a gente. E saber, como disse Sócrates, que nós só sabemos que nada sabemos. Nós somos um aprendiz nessa vida. Cada dia nós temos uma aula nessa escola da vida que é o mundo. O que é o estudo sistemático da doutrina espírita? O égide é uma reunião privativa de grupo, a qual objetiva o estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação fundamentada na obra básica codificada por Allan Kardec. Lá no final da aula tem os livros da codificação para vocês verem. E quem quiser baixar é só entrar no site da Federação Espírita Brasileira, que lá tem todos os livros da codificação e vários cursos gratuitos. Com o estudo e o esforço de colocarmos em prática seus princípios, paulatinamente passamos a internalizá-los, resultando aí o desenvolvimento de um processo de modificação do nosso pensamento e comportamento nas relações do mundo. Quais as consequências do estudo sistematizado da doutrina espírita? Primeiro, facilitar a reforma íntima. Nós temos que ter a nossa reforma. Nós temos que procurarmos nos modificarmos, não é? Procurar cada dia ser uma pessoa melhor. Garantir a unidade de princípio, né? Termos um princípio ético, cultural, emocional, proporcionando não só para a nossa pessoa, mas também para o nosso próximo, não é? Proporcionando a unidade dos princípios. Desenvolver a fé raciocinada em cima da lógica, em cima do raciocínio, não é? Não ter uma fé imparcial, ser perseverante no estudo, procurar desenvolver o estudo do Evangelho e colocar em sua prática. Também o desenvolvimento de futuros oradores, expositores espíritas, porque a gente, quando começa a estudar, a gente melhora o nosso linguajar, a gente adquire conhecimento. E esse conhecimento a gente tem que passar para o nosso próximo. A oratória, né? Estudar para lá na frente sermos um orador, sabendo que nós temos que expressar a nossa caridade, porque não adianta a gente ter o conhecimento do Evangelho e se a gente não coloca em prática, não é? E favorecimento da participação de todos, que todos participem. Para quem se destina o estudo da doutrina espírita? Para todas as pessoas
indicando não apenas os novos frequentadores, mas também crianças, jovens e adultos do centro espírita. Mas também é a que frequenta e nunca fizeram um estudo sistematizado sobre a doutrina espírita. Recomenda-se, todavia, que, paralelamente aos cursos, os frequentadores participem do tratamento espiritual. Água fluidificada, o passe, não é? O tratamento espiritual, também a consulta e fazer o bem. Né? O curso vai durar quanto tempo? O curso será ministrado em 35 aulas quinzenais em cada 15 dias, com duração próxima de 60 a 90 minutos cada aula. E no final, os estudantes receberão um certificado de participação do Instituto Amigo da Solidariedade. A apostila qual será? Vai ser o tomo 1, o tomo 2 e o tomo 3. Como eu falei anteriormente, no slide anterior, você pode pegar essa apostila e baixá-la no site da Federação Espírita Brasileira. O tomo 1 está dividido em 9 módulos. Módulo 1, instrução ao estudo do Espiritismo. Módulo 2, codificação espírita. Módulo 3, Deus. O módulo 4, existência e sobrevivência dos espíritos. Módulo 5, comunicabilidade dos espíritos. Módulo 6, reencarnação. Módulo 7, pluralidade dos mundos habitados. Módulo 8, lei divina ou natural. E o módulo 9, a lei de adoração. Então, será esse o que nós iremos estudar. E fica uma pergunta para vocês responderem individualmente. Por que eu quero fazer esse curso? O que foi que me chamou a atenção para fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita? Então, vamos fazer um debate e cada um coloque no grupo o porquê estudar o curso do estudo sistematizado da doutrina espírita. Recomendo também que vocês convidem amigos, simpatizantes que queiram participar do nosso estudo. Uma reflexão muito importante para que a gente reflita a nossa reforma íntima. O sábio e o pássaro. Havia uma cidade, um sábio, que respondia a todas as perguntas que lhe eram feitas. Certo dia, um jovem resolveu enganar o sábio com uma pergunta e disse: eu vou pegar um passarinho e vou colocá-lo nas minhas mãos e perguntar ao sábio se o passarinho está vivo ou morto. Se ele responder que está vivo, eu aperto a mão e mato. Aí ele erra. E se ele responder que o passarinho está morto, então eu abro e solto o passarinho. E assim, de qualquer maneira, ele erra. E assim fez o jovem. Chegou ao sábio e perguntou: eu tenho em minhas mãos um passarinho. E eu gostaria que o senhor me respondesse se este pássaro está vivo ou morto. Naquele momento, o sábio fitou os olhos naquele jovem e respondeu: depende do que você vai fazer com ele. A resposta certa está em suas mãos. Autor desconhecido. Então, tudo depende da gente, não é? Tudo está em nossas mãos. A nossa ascensão e a nossa queda.
Nós sabemos que o espírito ele não retrógrada, mas a sua forma perispiritual ela se modifica, como disse André Luiz. Um dia nós seremos anjos, como disse uma música do grupo Acorde, um grupo espírita aqui da Paraíba, muito bom, com música belíssimas. Mas a gente tem que procurar a nossa reforma, procurar se melhorar, procurar ser uma pessoa simples, clara, objetiva, que nós sejamos exemplo para a nossa família, para os nossos amigos e para nós mesmos, procurando exercitar a fé raciocinada, a caridade, o estudo contínuo, para que um dia a gente lá na frente, quando desencarnarmos, sermos recebidos por espírito da escola. A morte é como um beijo, ela é indolor, como disse o nosso Chico Xavier. Mas muitas das vezes nós vamos ter algumas surpresas, agradáveis e desagradáveis. Chico Xavier, quando estava aqui na Terra, gostava muito de assistir filme. E ele assistindo o filme Ghost, eu não sei se vocês se lembram, a parte onde aquele rapaz que matou Sam, quando ele corre, que ele cai, que o espelho cai em cima dele. Quando ele desencarna, ele é recebido pelos espíritos, os nossos irmãos menos educados, não é? Os chamados espíritos obsessores, os espíritos das trevas. E Chico Xavier disse a Geraldinho. Geraldinho é um grande orador espírita. Geraldinho, pelo amor de Deus, eu vejo isso todo dia. Então, gente, para que nós não tenhamos surpresas desagradáveis, façamos o bem. Que a paz de Deus permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. E, nesse último slide aí, tem todos os livros que compõem a codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É só vocês entrarem no site da FEB, que está aí o link abaixo, para vocês baixarem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Houve a apresentação do que nós iremos estudar, como iremos estudar. Na próxima aula, no próximo slide, a gente já entra no primeiro capítulo do nosso estudo sistematizado, que nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, vai ser o contexto histórico do século XIX na Europa, para entendermos sobre a origem da doutrina codificada por Allan Kardec e uma pleia de espíritos superiores. Muita paz, um forte abraço. Fiquem com Deus.